Liturgia do dia 30 de março de 2023, quinta-feira da quinta semana da Quaresma. Primeira leitura, leitura do livro do Gênesis. Naqueles dias, Abraão prostrou-se com o rosto por terra, e Deus lhe disse: Eis a minha aliança contigo. Tu serás pai de uma multidão de nações. Já não te chamarás Abrão, mas o teu nome será Abraão, porque farei de ti o pai de uma multidão de nações. Farei crescer tua descendência infinitamente. Farei nascer de ti nações, e reis sairão de ti. Estabelecerei minha aliança entre mim e ti e teus descendentes para sempre, uma aliança eterna, para que eu seja teu Deus e o Deus de teus descendentes. A ti e aos teus descendentes darei a terra em que vives como estrangeiro, todo o país de Canaã, como propriedade para sempre, e eu serei o Deus dos teus descendentes. Deus disse a Abraão: Guarda a minha aliança, tu e a tua descendência para sempre. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial é o de número 104. O Senhor se lembra sempre da aliança. Procurai o Senhor Deus e seu poder. Buscai constantemente a sua face. Lembrai as maravilhas que ele fez, seus prodígios e as palavras de seus lábios. O Senhor se lembra sempre da aliança. Descendentes de Abraão, seu servidor, e filhos de Jacó, seu escolhido, ele mesmo, o Senhor, é nosso Deus. Vigoram suas leis em toda a terra. O Senhor se lembra sempre da aliança. Ele sempre se recorda da aliança, promulgada a incontáveis gerações, da aliança que ele fez com Abraão e do seu santo juramento a Isaque. O Senhor se lembra sempre da aliança. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Naquele tempo, disse Jesus aos judeus: em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Disseram então os judeus: agora sabemos que tens um demônio. Abraão morreu e os profetas também. E tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Acaso és maior do que nosso pai Abraão, que morreu como também os profetas? Quem pretendes ser? Jesus respondeu: se me glorifico a mim mesmo, a minha glória não vale nada. Quem me glorifica é o meu Pai, aquele que vós dizeis ser o vosso Deus. No entanto, não o conheceis, mas eu o conheço, e se dissesse que não o conheço, seria um mentiroso como vós. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Vosso pai Abraão exultou por ver o meu dia. Ele o viu e alegrou-se. Os judeus disseram-lhe então: nem sequer 50 anos tens, e viste Abraão. Jesus respondeu: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então eles pegaram em pedras para apedrejar Jesus, mas ele escondeu-se e saiu do templo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Regressado do exílio, o povo de Israel está reduzido a um pequeno resto, privado dos dons prometidos a Abraão, o mesmo Abraão que Deus tinha chamado pai de inúmeros povos. A tradição sacerdotal lembra, nestes poucos versículos, a vocação de Abraão, para que o povo reencontre a esperança na certeza da aliança com Deus. Deus, com efeito, não pode renegar a aliança.
porque não pode renegar-se a si mesmo. Esta certeza é fundamento seguro para a esperança do povo, tal como já o fora Abraão, que por isso esperou contra toda a esperança. Foi Deus quem se revelou a si mesmo e revelou a Abraão o nome novo, pai de inúmeros povos, de acordo com o projeto divino de salvação, no qual era chamado a ser protagonista. Esta vocação e missão implicavam caminhar diante do Senhor em integridade de vida. Abraão e a sua posteridade seriam de Deus, e Deus seria o Deus de Abraão e da sua posteridade. Abraão responde à proposta divina com um gesto de adoração e de ação de graças que se torna a escuta. E Deus pode falar-lhe. Abraão prostrou-se com o rosto por terra e Deus disse-lhe. Com respeito ao Evangelho, Jesus afirma com solenidade: em verdade vos digo, que a sua palavra é vida e dá vida a quem a acolhe. Os seus ouvintes naquela ocasião não a acolheram, como se vê no versículo final. Então pegaram pedras para atirarem. Entre os dois versículos encontramos o diálogo, confronto, que tem por horizonte a antítese vida-morte e como ponto de referência a Abraão, de quem os judeus se dizem descendentes. Jesus vai respondendo indiretamente às perguntas provocatórias que lhe são feitas, mas das suas respostas emerge a clara afirmação de que é o Filho de Deus cuja glória procura. É Deus que o leva a falar. Por isso, com verdade, pode dizer: antes de Abraão existir, eu sou. Só reconhecendo a Deus que se manifesta no seu Filho feito homem, se pode ter a vida. Há uma perfeita comunhão entre o Pai e o Filho. É para ela que se encaminha a história da salvação, prometida a Abraão, que na fé entreviu a sua realização. Esta afirmação é um escândalo para os judeus, que apenas segundo a carne são filhos de Abraão. A adesão à verdade leva à liberdade. A verdade vos tornará livres. Trata-se da liberdade do pecado, mas também da liberdade diante da morte. Se alguém observar a minha palavra, nunca morrerá. Jesus promete tudo isto, comprometendo a sua palavra. Em verdade vos digo. Trata-se de uma fórmula solene que garante a palavra dada com a própria personalidade de quem a pronuncia. No essencial, Jesus diz-nos que o segredo da liberdade é a obediência à sua palavra. Uma obediência nascida do mais fundo do coração de quem a soube acolher. Abraão soube acolher a palavra de Deus e obedecer-lhe. Tornou-se o modelo dos crentes e exultou de alegria na esperança de ver o dia de Jesus. Exultou pensando em ver o meu dia. Viu, diz o Senhor. Também nós somos chamados neste tempo da paixão e da Páscoa a ver o dia de Jesus e a permanecer na alegria. Abraão viu o dia de Cristo, o dia da ressurreição, em prefiguração, isto é, participando em acontecimentos que deixavam entrever o desígnio divino de ressuscitar o seu Cristo, principalmente no nascimento de Isaque e no seu sacrifício no Monte Moriá. Sendo velho, muito avançado em idade, e sendo a sua mulher estéril, acreditou que Deus é capaz de ressuscitar os mortos. E aconteceu o nascimento de Isaque, que o encheu de alegria. Quando Deus lhe pediu o sacrifício do filho, Abraão dispôs-se a sacrificá-lo. Parecia que a promessa de Deus ia ficar por cumprir-se, mas Abraão não hesita na sua fé. Deus providenciará.
diz ele ao filho que lhe pergunta pelo cordeiro a ser sacrificado. E Deus providenciou. Isaque desceu vivo do Moriá. De certo modo foi sacrificado e permaneceu vivo, tornando-se figura de Cristo, morto e ressuscitado. São figuras imperfeitas, mas Abraão pôde já ver nelas o dia do sacrifício real de Cristo, premissa da ressurreição para uma vida plena e gloriosa. Viu e alegrou-se. A fé é um combate pela vida. A fé enfrenta a morte na sua forma mais insidiosa e cotidiana, aquela que se apresenta como a inutilidade da existência. Jesus, o verdadeiro descendente de Abraão, no combate que opõe a vida à morte, revela uma fé que se abre para uma inesperada esperança. No muro de angústia que nos aprisiona, abre uma brecha por onde pode irromper a vida, porque Ele é a vida. Antes de Abraão existir, eu sou. Abraão, como tantos outros servos e amigos de Deus do Antigo Testamento, pré-anuncia o eis-me aqui de Cristo. Eis-me aqui, diz o pai dos crentes quando Deus o chama para o sacrifício de Isaque. O eis-me aqui de Abraão deve continuar no nosso eis-me aqui, unido ao eis-me aqui de Cristo, porque somos chamados na Igreja a procurar e a realizar, como único necessário, uma vida de união à oblação de Cristo. Vamos pedir a Deus que nos auxilie no dia de hoje para que possamos permanecer na sua santa vontade. Pedimos também a intercessão da Virgem Maria e de todos os anjos e santos de Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Oração. Assisti, ó Deus, aqueles que vos suplicam, e guardai com solicitude os que esperam em vossa misericórdia, para que, libertos de nossos pecados, levemos uma vida santa e sejamos herdeiros das vossas promessas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenham todos um abençoado dia. Fiquem na santa paz de Jesus. Se inscrevam no canal, deixem seu like e compartilhem essa mensagem com seus amigos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.